Missão dada é missão cumprida, mas essa tá bem difícil, hein? Deus. Ele quer que eu fale pra vocês um pouquinho sobre a minha história, tá? Vou começar de trás pra frente, pode ser? Foi nessa sacada que eu aluguei um triplex na Consciência Divina, questionando o que há de errado com o mundo hoje. E me colocando também à disposição para expressar o desejo divino para a humanidade, tá? Eu senti uma conexão absurda nesse dia, tá? Eu sempre tive uma conexão muito forte com o céu, com as estrelas, sempre orei mirando para elas e, inclusive, eu recebi uma mensagem que foi canalizada por uma clarividente, né? Sobre quando eu era criança, eu achava que eu olhava para as estrelas, né? Mas na verdade eram elas que olhavam para mim. Então isso foi muito emocionante para mim. Descobrir assim esse mundo superior, né? Eu sempre soube da minha sensibilidade espiritual, mas apesar das pessoas me dizerem que eu deveria estudar, eu não colocava como prioridade. E aí, o que aconteceu, tá? De 10 a 15 anos atrás, entre 10 e 15, eu passei por diversos problemas de saúde mental. É como se eu passasse num buffet e cada hora eu pegasse um. Então, primeiro eu passei por depressão, depois eu tive toque grave, passei por transtorno alimentar também, a ponto de chegar a 39 quilos. E eu fui internada, né, em ala psiquiátrica, porque é um transtorno alimentar, né. Lá eu ficava muito entre me alimentar via oral e me alimentar por sonda, né. E enquanto eu me alimentava por sonda, eu tinha que ficar no corredor observando as pessoas, porque na verdade a equipe precisava me observar, né? É um protocolo para transtornos alimentares. Então, eu lembro que foi muito difícil, né? Mas eu lembro que eu pensava o seguinte, lá foi um divisor de águas para mim. Foi quando eu me toquei, né? Somos todos iguais, né? Lá estávamos todos com roupa de hospital, né? E cada um com a sua história de vida, cada um com a sua dor e o que aconteceu com ela a partir disso. Então foi um local onde eu acabei me tornando mais humana. É a minha maior cicatriz, mas é onde eu me tornei mais humana, né? Quem sou eu para julgar o outro, né? Então, enfim, eu passei 3 meses lá. E aí eu adquiri o peso necessário para pelo menos sair, né? Depois eu também acabei passando por sobrepeso, depois de muito tempo, né? Uns 10 anos. Mas assim, porque eu não estava conseguindo me expressar, né? E aí o que acontece? É isso que eu digo sobre todo excesso esconde uma falta, né? Eu tava engolindo a minha verdade, entende? Então nunca foi nunca foi algo por desejo, sabe? Eu sentia que eu colocava pra dentro o que eu não colocava pra fora, né? E já faço terapia há muito tempo, mas só a terapia não estava sendo suficiente. Então foi quando eu comecei a co-criar junto com a terapia, né? Durante as sessões, eu falava, escutava, claro. Muitas vezes a gente tem que digerir, tem que estudar um pouco também, né? Sobre várias áreas para entender por que a gente se comporta de certas formas, de acordo com as situações. Então eu fui adquirindo o repertório e a virada de chave final para mim
foi a conexão com Deus. Já contei que ela começou quando eu comecei a assistir The Chosen. Então eu realmente me senti compreendida, talvez pela primeira vez, porque não se encontram muitas pessoas com o coração semelhante por aí. Então, também, né, passei a orar mais, a buscar mais essa conexão, porque a oração existe, as orações tradicionais que a gente conhece, né? Mas muitas vezes conversar com Deus basta. Então, quando eu me rendi a Deus, eu lembro daquela passagem que só ficam as pegadas dele na areia, porque ele te pegou no colo. Então eu pedi para que ele me pegasse no colo, porque eu não estava conseguindo sozinha dar a volta que eu queria, né? E a partir daí começou o meu despertar espiritual. Ele foi aos pouquinhos no início, né? E acabou sendo potencializado por essa situação inesperada que aconteceu. Inesperada para mim, né? Porque provavelmente para quem atua nessa área não é inesperado. Guerra espiritual. Eu não previ o preconceito geral, tá? Até de familiares, em relação à minha história de vida. Porque eu já estava numa fase muito melhor e foi tocar em Deus, falar que eu estava passando por essa guerra espiritual. Até então eu não conseguia organizar muito bem os meus pensamentos, porque realmente é muito intenso. É um misto, assim, de downloads com sincronicidades, com mensagens que chegam através de conteúdos também, que eu digo que é essa interferência angelical na inteligência artificial. Depois eu expus, né, que eu estava passando por cyberstalking, e muito mais, né? Eu escrevi sobre isso, mas ninguém foi capaz de me dar o benefício da dúvida. Eu não pedia, apesar de eu dizer que Deus estava concedendo a oportunidade, né, de terem fé legítima, eu não pedia para ninguém acreditar sem provas, né? Mas eu esperava que alguém tivesse me dado a mão e me levado resolver a questão do cyberstalking, né? Eu tentei com algumas pessoas e o que eu ouvia era: deixa pra lá, será que é isso? Como tu sabe? E tudo era muito novo pra mim, mas eu quero dizer pra vocês que esse período chegou ao fim. E Deus me pediu para fazer esse vídeo para vocês, do jeito que fosse, né? Eu tô aqui no meu lugarzinho especial, onde eu converso com Ele. E é isso, gente. Eu me perdi na vida. Eu enfrentei a escuridão. Eu busquei conhecimento mesmo quando eu estava no escuro, mas
nada disso seria possível se eu não tivesse pedido a condução divina. Hoje em dia, assim, olha, os meus dias são conduzidos por ele, né? Eu brinco que ele me conhece mais do que ninguém, e é verdade.